Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Espero que vocês tenham todos tido uma excelente passagem de ano. Nós já estamos em 2016. E a minha reflexão nessa manhã, Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9. Lucas 13, de 6 a 9, diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, o agricultor, o viticultor, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, por este dia, por essa oportunidade, ó Deus, na meditação da Tua Palavra. E, ó Deus, ilumina, Senhor, os nossos corações através do Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, com que as palavras desse texto, que aquilo que formos falar, meditar, seja, ó Deus, de fácil entendimento. E, ó Deus, com apoio, ó Deus, com a iluminação do Teu Espírito Santo, venha, ó Deus, servir as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, e nos acompanhe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto é uma parábola, creio que bastante conhecida daqueles que têm contato com a Bíblia, né? Daqueles que já leram as parábolas de Jesus, que já têm alguma experiência, mas é um texto também que retrata uma certa dureza em relação àquilo que alguém espera de outra pessoa. De outra pessoa é a parábola contada na forma de uma figueira e de uma vinha. Entendendo então que a vinha é um coletivo de figueiras, né? Onde tinha várias figueiras plantadas, então era um pomar, né, se fosse assim pensar, de figueiras. E esse agricultor, conforme Jesus proferiu essa parábola, foi buscar o que estava prometido, estava acordado com essa figueira. Foi buscar fruto, foi buscar figo. Com toda sinceridade, eu não plantaria uma figueira, tá? Eu não iria buscar figo jamais numa figueira, que eu não gosto muito de figo. Mas, para aquele agricultor que ganhava dinheiro com isso, com certeza ele queria o retorno, ele queria que aquela figueira, no mínimo, desse figo. Essa é a expectativa desse agricultor, desse viticultor. E Jesus usa essa parábola justamente para nos chamar a atenção em relação a isso. E na pastoral, o título da mensagem diz que o Deus da nova oportunidade. E a gente percebe isso de uma forma bastante clara nessa mensagem, nesse texto. Porque a gente sempre tem a intenção, ou nós achamos, que tudo está perdido, que já não dá mais tempo de recuperação, não dá mais tempo a gente fazer nada, o meu tempo já passou, né? Perdi o tempo. Então, a ideia dessa meditação é justamente para dizer o seguinte: nós temos a oportunidade de pararmos e pensarmos em que nós estamos fazendo, como que nós estamos quando comparado a essa figueira. Estava lendo um livro de um
psicólogo chamado Anderson Cavalcante, e ele tem alguns traços cristãos. E ele, no meio do livro, na primeira parte do livro, onde ele estava falando de missão, ele diz, o livro chama O que Realmente Importa. Ele diz o seguinte, no meio do texto ele coloca o seguinte: mas, mais que isso, imagine-se diante do Criador, tendo de responder à pergunta fatal: você cumpriu a sua missão? Isso ele coloca dentro de um capítulo chamado Missão, e ele está buscando com que a gente faça a identificação, a análise, pensarmos juntos. Qual é a nossa missão? O que você tem feito como ser humano, como pai, como esposo, como filho, como membro da igreja, como empregado de uma empresa, como dono da sua empresa? Qual é a sua missão? Qual a sua expectativa? O que você planejou para buscar como missão? Olhando para o texto de Lucas, a gente já viu que a figueira tem que produzir alguma coisa. Ela tem que produzir figo. Ou seja, a missão da figueira continua sendo até hoje, produzir figo. E aí nós podemos perguntar: e a nossa missão? O que a gente vai passar pela expectativa de vida do brasileiro? O que nós vamos passar creio que mais de 90 anos aqui no Brasil? O que nós vamos estar querendo fazer? Então, essa pergunta me intrigou bastante nesse livro. Qual que é a minha missão? Se esse Criador que ele coloca aqui é Deus, tá? Que ele está no texto anterior, ele está citando Deus, da expectativa de Deus em relação ao ser humano, e ele coloca essa pergunta: o que o Criador, o que nós vamos falar para o Criador, para Deus, em relação à nossa missão? No mundo, como está aí no texto do pastor Itamar, a gente pensa em negócios, nós pensamos na família, nós pensamos na viagem do ano, né? Nossos estudos, nós fazemos várias projeções. E eu estava conversando com o Alessandro agora há pouco, e ele falou assim: eu preciso ainda planejar. Eu preciso planejar o 2016. Porque a minha pergunta para ele é como estava o ano de 2016 para ele, como estaria planejado. Então, nós na nossa vida comum, a gente planeja nos negócios, né? Se eu vou trocar de emprego, se eu vou permanecer no emprego, se eu vou me aposentar, se não vou me aposentar, se eu vou comprar casa, não vou comprar casa, se troca de carro, não troca de carro, se o filho vai na escola, qual escola que eu vou colocar o filho, né? Então, se eu vou fazer faculdade, qual área que eu vou fazer a faculdade, que universidade eu vou fazer aquele curso. A gente pensa muita coisa. E aí nós às vezes esquecemos da nossa vida espiritual. E aí nós temos algumas lições para nós tirarmos do texto da pastoral, e a pergunta aqui é: o que nós vamos fazer da nossa vida espiritual? O que nós vamos retribuir para Deus? E a primeira afirmação que o pastor Itamar coloca é que Deus nos dá uma oportunidade, uma nova oportunidade para não o decepcionar. Deus coloca na nossa vida oportunidades em que nós possamos ter outra chance. E nós vimos a chance da figueira. Para o dono da figueira, ela era cortada e virava lenha. Para o dono da figueira. Entrou um mediador ali, o viticultor, o que cuida da figueira, aquele que está acompanhando o crescimento da figueira, e diz o seguinte: calma, vamos pensar juntos aqui.
E se a gente deixar essa figueira mais um ano? Só que eu não vou deixar a figueira mais um ano igual ela está hoje. Eu tenho que fazer algumas coisas. Eu vou, como a gente fala, eu vou fazer um espaço aqui do lado dela, afofar a terra. Vou deixar com que essa terra fique melhor para ela. Eu vou colocar mais água. Eu vou colocar o esterco, o estrume. Eu vou deixar, vou fazer de tudo para que essa figueira dê fruto. Essa oportunidade que Deus deu a essa figueira, que Jesus está chamando a atenção da gente. Temos aí as oportunidades dia a dia, domingo após domingo, na nossa igreja, a oportunidade de que você e eu nos envolvamos com a igreja, com a nossa vida espiritual, com o nosso crescimento espiritual. E aí, a expectativa é, puxa, as oportunidades estão para você, como também está para mim. Então, o que nós vamos fazer com essas oportunidades? Deus, creio que o que sempre Ele espera de nós é que a gente tenha o mesmo papel da figueira, dê figo. O mesmo papel que Deus espera de nós, que nós demos algum fruto, que nós nos envolvamos, que nós possamos colocar nossos dons, nossos talentos. E vem a oportunidade dizendo assim, puxa vida, precisou virar o ano para a gente falar disso. E é uma oportunidade. Nesse momento é uma oportunidade para nós falarmos disso. Eu coloquei um segundo, né? Porque como bom presbiteriano tem que ter 3 pontos no sermão, tá? O pastor Itamar, como era pastoral, ele colocou só 2. Eu acrescentei um a mais aí. Eu acrescentei só um, para mudar muito o que o pastor Itamar colocou. Eu coloquei o outro, dizendo que Deus, no primeiro ele diz o seguinte, é uma afirmação, que Deus nos dá oportunidades para não o decepcionar. E eu coloquei um segundo, que nós temos as mesmas oportunidades que os demais membros, os demais irmãos possuem. Se nós pensarmos, e ele cita um pouco isso, o pastor Itamar cita um pouco isso, se nós pensarmos naquela figueira específica, não disse no texto que ela estava separada, que ela estava distante do campo fértil, não estava dizendo que ela estava sem cuidado. Não. Esse dono da terra foi visitar, foi colher fruto e estava passando na vinha, ou seja, tinha mais pés de figueiras aí, né, ao lado dessa. Ou seja, a mesma terra, o mesmo solo, ou seja, o solo, a mesma chuva, o mesmo sol, as mesmas circunstâncias, e uma figueira não deu fruto, enquanto as outras deram fruto. Essas são as mesmas oportunidades. Se você não tem a mesma oportunidade, aí tem que fazer que nem o viticultor disse. Calma. Então, vamos cuidar dessa de forma diferente. Você vai ter um tratamento especial. O viticultor vai lá e fala assim, tá bom, então vamos ler mais a Bíblia, vamos orar mais, vamos entender mais as doutrinas presbiterianas, evangélicas, né? Vamos conhecer mais isso, vamos ver aqui dentro dos seus talentos, do seu dom, dos seus dons, onde você se encaixa melhor para trabalhar, onde a igreja está precisando. Isso é tratamento especial, que as oportunidades, elas estão para todos, a igreja está para todos, só que às vezes a gente pensa que a igreja está para todos participarem da igreja, porém somente aqueles iluminados, sei lá, que tem roupa diferente, não sei qual que é a ideia que a gente faz
das pessoas, só o conselho, só a junta diaconal, só aqueles que o conselho lembrou para fazer nomeações. Só esses é que podem trabalhar. Só esses é que podem produzir. Só esses é que tem que estar no domingo, que preparou a aula do escola dominical. Só esses. Todos os demais não precisam esse envolvimento, esse engajamento no serviço. Não, é ao contrário. Aqui nós estamos vendo que, por esse relato de Jesus, a figueira, aquela figueira, dando fruto ou não dando fruto, ela tinha as mesmas condições de dar fruto que as demais. Por isso ela tinha que dar fruto. E aí a gente pensa na nossa vida. Puxa, trocou o ano, já virou o 5 para o 6, né? Antes a gente lia 2015, agora a gente lê 2016. Só que nós vamos ter somente 365 dias para fazer alguma coisa. Porque vai trocar para 2017. A expectativa é que daqui 361 já troque de novo. Então nós não podemos perder o tempo. Temos que acelerar, porque o tempo já está passando. Então nós temos essas oportunidades e nós podemos nos envolver. E aí a oportunidade necessita de novos investimentos. E que é o terceiro o ponto que o pastor colocou. Você precisa, como diz o pastor Itamar começa, aquela figueira pela sua localização era bem cuidada. No entanto, a cada ano a figueira permanecia estéril, dando prejuízo. Então, a nossa oportunidade de novos investimentos depende de nós, depende de você, depende de mim. De nos buscar, de nos envolvermos de pedirmos ajuda. Está difícil, jamais eu vou ser isso. Espero que todos os homens, né, tem que ser seletivos nesse momento, né? Todos os homens possam dizer um dia, eu quero ser presbítero, né? Eu quero ser presbítero, quero ser diácono, eu quero ser professor. As mulheres digam também, eu quero me envolver com a igreja, eu quero ser a presidente da UNP, da UPA, da SAF, né? Eu quero me envolver, né? Na última reunião que eu tive com a minha diretora, ela perguntou, onde você se imagina daqui a 2 anos? Um tempo razoável. Por que 2 anos? Porque normalmente são os projetos que eu tenho participado. Há 8 anos eu trabalho com projetos. E a vantagem do projeto que eu falo, ele começa e termina. Só que toda vez que termina, alguém tem que decidir alguma coisa da sua vida. Você vai trocar de função. Mínimo isso. Ou troca de projeto, ou vai para alguma outra área esperar um outro projeto. E aí, como você se vê daqui a 2 anos na sua vida espiritual, na sua vida de envolvimento com a igreja, né? De envolvimento com o reino de Deus? Você vai estar orando mais, você vai estar intercedendo mais pelas sociedades, pela igreja, pela vida da igreja. Você vai estar se envolvendo mais, pensando mais, orando mais pelos missionários. Você vai estar participando mais, você vai estar o líder da igreja, né? Então, onde você se vê? Se você estivesse numa vida acadêmica, eu vou estar formado, de preferência trabalhando. Se você está na vida da igreja, também a gente tem que planejar o que a gente quer para daqui a algum tempo. E essa figueira, a expectativa do dono da terra, que era em 365 dias, em 1 ano, na próxima rodada, ele encontrasse figo, ele encontrasse o retorno daquele tempo, daquele investimento naquela planta. Porque aquilo era uma figueira, mas estava apenas provavelmente com
a característica de uma árvore que dá sombra, né? Não era para isso que ela devia existir. Dar sombra, todas as outras com certeza estava dando, né? Que é só ter as folhas e a sombra já aparece embaixo da árvore. Não, a expectativa era maior. Era que desse fruto. E para dar fruto, precisa de novos investimentos. Precisa você se dedicar. Precisa o viticultor ir lá e colocar mais água, trabalhar mais a terra. E o que a gente espera para nós, para concluir? Nós vamos esperar um 2016. Eu vou esperar um 2016 na vida da igreja. Um ano bastante produtivo para a vida da igreja. Eu vou esperar, como líder da igreja, que mais pessoas abracem a causa da dedicação do tempo, da dedicação dos dons, dos talentos. Eu vou esperar com que isso reflita em mais gente fazendo, mais irmãos fazendo, e menos membros, menos irmãos e irmãs sobrecarregados. É estranho se falar, mas nós estamos em recesso na escola dominical para os professores descansarem. Estranho isso, né? Estranho, mínimo estranho, mas aceitável, né? Um revezamento 11 por 1. Trabalha 11 e descansa um mês. Trabalha 11 meses e descansa um mês. A igreja está pegando pesado, né? A gente está pegando pesado com os irmãos que querem trabalhar. Você trabalha 11 meses, descansa um. Mas essa ideia de... Por que está acontecendo isso? Porque ao longo do ano, talvez nós não tivemos aí a quantidade de pessoas suficiente para suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas demandas. Então, temos oportunidades. Você faz parte dessa oportunidade, do seu envolvimento e do meu envolvimento. E o que eu peço para Deus, e que Deus possa nos orientar e dar aí a sua graça para nós, a sua misericórdia, para nós entendermos como membros, como cristãos, o que a gente pode retribuir ao nosso Deus no ano de 2016 e assim sucessivamente. Que Deus abençoe. Amém?